E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa guerra entre Israel e Irã chamou muita atenção do pessoal, né, do mundo inteiro, na verdade. Né? Todo mundo ficou bastante apreensível por conta do potencial de levar isso aí para o buraco, né? Como todo mundo sabe. Só que, de qualquer forma, mesmo que ficou só em 12 dias, que muita gente achou que foi até rápido, né? O grau de destruição, especialmente em Israel, chamou muita atenção porque foi histórico. Nunca antes Israel sofreu, né, tanto dano assim. Né? Inclusive, o Irã também. Né? E até a participação americana em ataques diretos ao Irã também foi uma coisa muito chamativa. Então, foi muito importante esse conflito breve, e até ainda bem que ele foi tão rápido, né? Porque realmente a coisa poderia descambar muito mais. Mas até agora, pouca informação estava chegando, até por conta da censura militar na mídia, né? Especialmente também por parte de Israel, que isso já é um modus operandi deles, né? Natural. Só que agora já está começando a aparecer um pouco mais. Né? Então, com base nessas informações que a gente está vindo, especialmente dos próprios israelenses, que eu vim trazer para vocês um pouco o grau de destruição que eles sofreram, né, que é um grande ponto porque eles resolveram segurar um pouco, né, apesar da elite política pressionar para continuar conflitos, eles agora sentiram que vai ter que dar uma segurada por conta desse revés. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, né, e um pouco mais também do será que isso vai ficar assim ou talvez venha mais coisas depois, né? Mas então, vamos lá. Só antes de a gente começar, eu queria falar para vocês, né, para quem gosta do canal, gosta desses assuntos, né, que, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, né, quem está chegando agora se inscreve no canal, porque o like é nada mais justo do que todo o trabalho que a gente tem aqui para ficar pesquisando, acompanhando, né, e desenvolver o vídeo, gravar e tudo mais, né, nada mais justo, já que esse conteúdo está sendo de graça para vocês, né, e dessa forma o YouTube mostra para mais pessoas, senão não compensa para a gente ficar fazendo esses vídeos, ficar fazendo tanta coisa aqui, né? Então, essa força que vocês podem dar para a gente aí, por favor, tá legal? Agora sim, vamos começar o vídeo. Então, agora sim, pessoal. Eu peguei bastante coisa aqui até, né? Não sei se vai ficar um pouco maçante, mas são os dados que são importantes para a gente pensar até aqui, né? Vários deles vêm da própria imprensa israelense, tá? Como, por exemplo, o Yediot Ahronot, né? Eu não sei como que fala isso. Mas vamos lá. Isso também de outras mídias ocidentais. Mas vamos lá. Para começar aqui, né, Israel sofreu perdas diretas de mais de 3 bilhões de dólares por conta dos danos dos mísseis iranianos que chegaram lá. Né? Essas perdas podem chegar a mais de 5 bilhões, dependendo de como for. Tá? Até porque está tudo sendo levantado ainda, tá? Especialmente lá nos dias que eu fui pegando aqui. Né? As perdas indiretas, né, por conta, por exemplo, da paralisação das atividades comerciais e tal, né, são também a mais de 1,5 bilhão. Tá? E o prejuízo mais significativo que a gente pode ver, talvez, né, seja do Instituto Weizmann e também na refinaria Bazan, em Haifa. O Instituto Weizmann foi praticamente destruído completamente, né, e só dele já tem mais de 500 milhões em danos, né, como, por exemplo, nas muitas amostras de pesquisa e os dados também que foram perdidos sem backup. Mas também, aqui, mais de 4.500 empresas e também mais de 4.000 veículos foram destruídos. E também mais de 30 mil casas foram danificadas de alguma forma. Então, isso deixou mais de 11 mil famílias desabrigadas de colonos ali, né, especialmente. Com isso, já tiveram mais de 38 mil pedidos de indenização ao governo israelense, né, e esse número pode chegar a mais de 50 mil. Os hebreus ali, né, os judeus, eles falam que mais ou menos 500 mísseis foram lançados pelo Irã, né, e alcançaram Israel. E eles só conseguiram interceptar 221, ou seja, uma taxa de mais ou menos 44,2%. E metade das interceptações foi feita pelos Estados Unidos, a França e a Jordânia junto.
E, por conta disso, as sirenes soaram mais de 19 mil vezes. Tá? Só para dar uma dimensão de como foi o negócio. Esses valores também, eles não contam com os gastos militares, né, ofensivos e defensivos, só contando as interceptações também do TAAD, que foram feitas pelos Estados Unidos, que ainda custaram mais 800 milhões de dólares. Tá? Isso aqui até leva para um outro ponto que a Newsweek trouxe, né, que 15 a 20% de todo o estoque mundial de interceptadores TAAD foi consumido para defender Israel dos ataques do Irã, né? Somando a esses custos superiores de 800 milhões de dólares. Né? O Pentágono disse que não tinha nada a acrescentar para eles, mas só para dar um exemplo, foram basicamente 22 ondas de ataque, né, da Operação True Promise 3, né, dos iranianos. Mas só em uma delas, os americanos usaram 39 mísseis TAAD e Israel mais 40 mísseis Arrow. Aí você pode parecer, pô, é uma coisa muito pequena, né? Não faz 39 mísseis numa guerra, o que é isso, né? Não é nada. Só que tanto os TAAD quanto os Arrow são os mais ferradão, vamos dizer assim, né? Falando a grosso modo aqui. São os mísseis mais top que eles têm, né? Que são os que conseguem interceptar, por exemplo, os mísseis balísticos, né? São o que eles têm de mais avançado de defesa aérea. E para dar uma dimensão, o número que a gente tem aqui, né, é que em 2021 o estoque total de TAAD no mundo era de 625 unidades, tá? Então, assim, não é pouca coisa, né? Por ano eles produzem basicamente 40 unidades, tá? Então, assim, foi basicamente em uma saraivada eles gastaram o equivalente à produção de um ano inteiro desses mísseis, tá? E assim, ainda não são só os TAAD e os Arrow, né? Ainda tem os de menor das outras camadas, vamos dizer assim, né? Então tem o SM-3, o SM-6, né? E outros aí. Então os custos, na verdade, não são esses 800 milhões de dólares, porque esses são só do TAAD. Ainda tem todos esses outros. Então, assim, realmente o negócio foi forte. E aí também aqui uma reportagem do Yediot, sei lá, Ahronoth, não sei, relata que a produção dos mísseis está aguardando financiamento adicional, já que o estoque se esgotou na guerra de 12 dias. Tá? E também eles acrescentaram que as forças israelenses perderam um número significativo de drones no conflito aí também. Né? Isso, como a gente pode ver, tem até várias fotos, até engraçadas, de, por exemplo, fazendeiro iraniano pegando as peças enormes assim, dos drones, aqueles drones grandão, né, israelenses, que eles mandaram muitos para lá. Então, e eles perderam bastante também. Então, tem mais esse custo aí. Né? E também o canal 13 de Israel, ele informou que há muitas baixas em bases militares e instalações estratégicas causadas pelos mísseis iranianos que ainda não falamos publicamente. Tá? E aqui também tem uma relação que eu achei, né, que apareceu para mim, falando os ativos que foram atingidos, né, pelos iranianos nesse conflito também. Os estratégicos, eu digo, né? Então, vamos lá. Tem a base de Al-Jalil, no norte, foi mal, o porto de Haifa, a usina de Haifa, a refinaria de petróleo de Haifa, a base aérea de Tel Nof, o quartel-general do Mossad, a base de Kiryat, que é o comando militar central, né? O parque industrial de Kiryat Gat, que é o polo de tecnologia ali, né? O centro de controle de incêndios do Ministério da Defesa, a empresa Rafael, que é a fornecedora principal de sistemas de defesa, né? A usina de radar, que é uma das maiores de Israel também, o aeroporto de Ben Gurion, o Instituto Weizmann, que eu já falei, o Centro de Pesquisa Nuclear de Negev, a base aérea de Nevatim, a base aérea de Ovda e o quartel-general de cyberinteligência da unidade 8200, né, que é uma unidade especial, vamos dizer assim. Né? Então, assim,
realmente o negócio não está fácil. Mas agora, até trazendo um pouco essa parte financeira um pouco mais, né? E juntando com os americanos, né? A gente tem mais alguns dados aqui. Então, enquanto os americanos estão ali passando mal, né? Discutindo a alta no aluguel, no supermercado, as dívidas estudantis, todo esse negócio que a economia deles está passando, Israel extraiu dos cofres dos Estados Unidos 124 milhões de dólares por dia, num ano inteiro. Né? E grande parte disfarçada ali de verbas, assim, vamos dizer assim, sutis, e brechas ali no Congresso também. Né? Segundo o projeto Cost of War da Universidade de Brown, Washington arcou com 70% dos custos militares israelenses desde de 7 de outubro, né, de 23, que foi quando começou ali o conflito no Oriente Médio, vamos dizer assim, né, sendo 17,9 bilhões em ajuda direta. Isso que está efetivamente escrito que é para Israel. Mas fora as outras coisas, né, como, por exemplo, 4,86 bilhões em operações regionais do Pentágono, né, 20 bilhões em contratos adiados e bilhões em perdas logísticas e transferências também ali de equipe, por exemplo. Desde 1948, os Estados Unidos já injetaram 317 bilhões em Israel, sendo 251 bilhões em ajuda militar. O recorde anual foi no ano passado. Não foi nem quando teve o Yom Kippur ou a Guerra dos 6 Dias, nada disso. Foi ano passado, tá? Que foram justamente esses 17,9 bilhões. Né? Isso em 11 meses, na verdade. Sendo que 6,8 bilhões foi em financiamento militar estrangeiro, diretamente, naquele programa americano, vocês devem conhecer. Né? Aí também 4,5 bilhões para reabastecer o Iron Dome e o David Sling, que são dois sistemas também de defesa aérea israelenses. Mais 1,2 bilhões para o Iron Beam, que é um outro também, que é a laser. Mais 1 bilhão para fabricar projéteis de 155 milímetros nos Estados Unidos, né? E 4,4 bilhões para repor os estoques do Pentágono cedidos para Israel. Com isso aqui já dá para começar a ver um pouco como que funciona a coisa, né? Mas vamos continuar. No dia 13 de agosto do ano passado, Washington prometeu mais 20,3 bilhões na forma de 50 caças F-15 EX, né, a versão, lá para 2029, 32 mil munições de 120 milímetros, mais veículos de vários tipos, 30 sistemas AMRAAM, também que é outra defesa aérea, antiaérea no caso, e mais 50 mil bombas de morteiro. Né? Dos 14 bilhões aprovados em abril, 60%, ou seja, 8,4 bilhões, foram direto para fabricantes de armas nos Estados Unidos. As projeções indicam que 52 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre, as 15 maiores empresas, né, que eles chamam de contratistas, né, em 2026, sendo metade para as Big Five, para as 5 maiores. Ao todo, os últimos 12 meses drenaram 45,16 bilhões de dólares dos contribuintes americanos, ou seja, 124 milhões de dólares por dia, ou 1,5 milhão por hora, para sustentar um exército estrangeiro e enriquecer algumas, né, um conglomerado de defesa ali específico. Aí aqui já dá para fazer aquelas conexões com os outros vídeos que a gente fala aqui, né? Mas são só algumas coisas. Mas aqui já dá para perceber um pouquinho uma coisa, se vocês prestarem atenção. Tudo bem que eles sofreram bastante dano, tá, mas já estão se rearmando aqui, né? Eles já estão se preparando para futuramente outras coisas. Só que nesse sentido aqui também é interessante, o outro lado também, tá? É engraçado que no dia que teve o suposto cessar-fogo, agora não tô lembrando, acho que foi no dia seguinte, eu já recebi a notícia de que o ministro da Defesa iraniano foi para a China. Inclusive a gente tem fotos, né? E ele com uma comitiva grande também de militares, tá? Então é bastante interessante. Né? Até teve um portal chamado Entech Hub, né? Que ele falou ali um pouco mais profundamente.
né, que é umas considerações interessantes aqui, que realmente são válidas aqui as argumentações. Eles falando aqui, né, que o Irã negocia a compra do caça multifunção chinês J-10C, que foi aquele que ficou badalado nessa última confronto entre Paquistão e Índia também, né? A matéria afirma que o Irã já recebeu até 4 caças russos Su-35, mas que as 50 aeronaves restantes não devem chegar antes de 1 ou 2 anos. Por isso, Teherã busca o J-10C, já que antigos obstáculos diplomáticos diminuíram depois que o governo Trump autorizou a China a comprar o petróleo iraniano. Estimam-se números expressivos de J-10C no pacote. A visita do ministro da Defesa iraniano a Pequim, durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, há 5 dias foi vista nesse contexto. Há 5 dias acho que faz mais, tá? Porque isso aqui não foi de hoje que eu peguei esse trechinho aqui, tá? Então, assim, isso aqui é bastante interessante, porque eu até pensei, talvez, fazer uma análise aí da minha visão, né, sobre o que o Irã pôde aprender, o que ele fez de certo, de errado, e Israel também, né? Pensei em fazer um vídeo assim, mas ainda não fiz, né? Até, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que a gente pode pensar em fazer. Mas, de qualquer forma, a estratégia iraniana, ela é muito boa, só que ela não conseguiu ser posta em prática por méritos israelenses, né? Por conta da vulnerabilidade no espaço aéreo iraniano. Eles nem colocaram praticamente os caças deles no céu, porque notadamente que é um dos pontos mais fracos deles, né? Mas claro que eles poderiam fazer alguma coisa, pelo menos enfrentar os drones e tal, né? Mas ficou muito evidente isso. Então, eles já estão enxergando que para eles poderem fazer a estratégia deles funcionar direito, eles vão precisar de uma força aérea robusta. E eles estão indo atrás disso, tá? Mas não só isso. Muito interessantemente, né, eles já estão começando a colocar os submarinos deles para patrulhar o Estreito de Hormuz em prontidão para qualquer ação, caso seja retomada uma guerra, porque pode acontecer a qualquer momento, né? Da forma que ela veio repentina, pode também retomar a qualquer momento, né? Claro que eu não acredito que isso vai acontecer agora, mas pode. Então eles estão já se preparando para isso, caso aconteça. Então vejam que eles já estão levando a sério. E na verdade, mais ainda, agora eu esqueci, mas eu cheguei a ver em algum ponto aqui em primeiro lugar, vamos dizer assim, os congressistas iranianos colocando lá para realmente possibilitar que aconteça esse fechamento de Hormuz, se acontecer alguma coisa, né, de uma forma mais direta, mais rápida, né, sem demorar tanto. E também, até deixa eu pegar aqui quem foi, que eu recebi um pouco antes de começar o vídeo aqui. Não estou vendo aqui quem que é acho que é a Reuters. A Reuters. Falou que o Irã está se preparando, né? Estava fazendo preparações para minar o Estreito de Hormuz, caso tivesse aí uma agressão de novo aí, né? Então, de novo, o Irã, tudo bem que ele sofreu danos, mas até em proporção mesmo, muito menores que Israel, e assim, nada que afete, até porque é um país muito maior, com muito mais coisas, né? Então, diferente de Israel. E então é uma comparação desproporcional mesmo, é muito complicado, né? Só para dar um exemplo aqui, para não ficar em aberto. Um país que tem 3 refinarias, perder 2, estou falando números hipotéticos, tá? Perder 2 é muito pior que um país que tem 50, perder 10. Né? Quem perdeu mais? O que perdeu 10. Só que o impacto é muito menor do que no outro que perdeu 2. Entende? É isso que eu quis dizer, né? Mas de qualquer forma, os dois já estão se rearmando. Israel já era evidente que eles fariam isso, né? Até por conta de que uma coisa que eu falei na live, né, nos últimos vídeos, eles já estavam sem estoque praticamente, como eu falei aqui também. Eles esgotaram todos os mísseis Arrow. Se continuasse o conflito, eles não iam ter mais defesas. Então é evidente que eles teriam que repor o que eles já gastaram, né? Mas interessante ver que também o Irã também já foi rápido, né, em buscar soluções também, ou já se rearmar, preparando para o próximo. Por quê? Dessa forma a gente consegue ver que os dois sabem que isso não vai acabar agora. Foi uma trocação franca, e apesar de ter sido forte, não se resolveu. E óbvio que não resolveu, né? Mas assim, eles ficaram com o gostinho de quero mais ainda. Então, ou pelo menos assim, estão bastante apreensivos um com o outro. Então é muito importante a gente notar esse movimento que eles estão fazendo de se rearmar, porque vai
aumentar ainda mais as tensões, né? Até porque já estão com a cabeça de pensando, falar, isso aqui vai acontecer de novo. Muitos analistas estão até falando isso também, de falar, cara, isso aqui não resolveu agora. Eles estão, foi acho que talvez o prelúdio para que venha os próximos capítulos depois. Então, isso aqui é o que eu queria trazer para vocês, né? Hoje, até para a gente, assim, notar uma coisa que é importante, os custos da guerra. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso para Israel também, já tem um tempo atrás, mas é importante porque o pessoal acha que é videogame, acha que é só colocar e mandar bala e acabou, e que não tem o custo, não tem efeitos colaterais, não tem nada disso, né? Por exemplo, efeitos para a economia própria, o pessoal não pensa isso. Então é importante trazer até para o pessoal começar a refletir, né? Por exemplo, tem uns malucos aí que, ultimamente eu não vi mais, mas há um tempo atrás o pessoal que falava, não, que o Brasil tinha que entrar em guerra com a Venezuela, tipo, porra, cara, primeiro que não tem nada a ver, segundo, sabe qual que é o custo disso, né? Então, assim, é bom essas coisas para refletir, para falar, pô, cara, é um custo muito alto, a última opção tem que ser uma guerra, porque realmente é muito complicado, né? Então, assim, era isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Espero que essas informações tenham agregado para vocês, né? Para agregar no conhecimento, a entender como que funcionam as dinâmicas, ter uma visão mais clara do que aconteceu nesse conflito, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço de novo a ajuda de vocês para o YouTube mostrar para mais pessoas, porque realmente não compensa fazer esses vídeos, porque está cada vez mais difícil para a gente. E não é falar do meu canal, isso está para todo mundo, né? Vários canais grandes que eu conheço também, o pessoal está sofrendo. O YouTube mudou, o algoritmo está afetando muito a gente. Então, se você não quer que o trabalho pare, não só no meu canal, mas de outros, ajuda. Dá o like, comentário é muito bom também e tudo mais, tá legal? Então, por hoje é isso. Quem está chegando agora, convido a se inscrever no canal. Assista os vídeos antigos também. Tem bastante coisa que é bastante pertinente ainda. E, bom, é isso. Não vou enrolar mais. Então, obrigado a quem assistiu até aqui. Obrigado pelo apoio de sempre. E espero vocês no próximo vídeo. Até lá.